Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre o nosso tema. Você anote as suas perguntas, aí no final eu abro um bom tempo para perguntarmos. E depois nós vamos ter uma segunda palestra, né? Então vamos funcionar da mesma forma. E a ideia aqui é trocar experiências, aprendermos juntos, compartilharmos aquilo que Deus tem feito e pensarmos sobre esse processo de revitalização na nossa vocação. Eu coloquei essa foto aí da minha família, né? Está ali o Natan. Natan tem 24 anos, formado em jornalismo, tem blog na área de jornalismo esportivo, trabalha na faculdade Mackenzie também nessa área. A minha esposa, a Cris, está ali, formada em recursos humanos, mas largou tudo para ser diretora do departamento infantil da igreja, né? Apaixonada nisso, né? E a minha filhota lá, Amanda, que faz arquitetura, está no 2º ano de arquitetura da PUC, tem 18 anos. E eu pus essa foto aí de propósito, né? Poderia ter colocado outra foto da família, mas eu coloquei essa foto de propósito, porque Jerusalém está ao fundo. E eu quero dizer para vocês que essa foto tem 40 dias que a gente estava lá, e eu tive o privilégio, o presente de Deus, a graça de poder ir com a minha família. Era um sonho que eu tinha, ir com a minha família. E levar os meus filhos e dizer para eles: foi aqui. Foi aqui. Por que nós estamos aqui? Por que você saiu de sua casa, você fez inscrição, comprou passagem, entrou num carro, entrou num ônibus, entrou num avião? Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que a nossa fé é histórica. Amém? Nós acreditamos. Se você não acreditasse, você não teria vindo. Você ia arrumar uma desculpa. Porque aquilo que não é prioritário para você, você arruma uma desculpa. Você não vai. Você dá um jeitinho. É aniversário do primo, do irmão, do vizinho, do dono do gato, né? Eu não posso fazer essa desfeita de não ir nesse aniversário, né? Então, se você veio lá no fundo do seu coração, isso é prioridade para você. A nossa fé, ela deve nos mover, e a gente tem que valorizar isso, porque isso é fruto da graça de Deus em nós. Nós somos resgatados das trevas para o reino do Filho, em amor. E isso, gente, faz toda a diferença. Então foi uma emoção muito grande levar os meus filhos, entrar em lugares. Nós fomos em 65 lugares da nossa fé. Andamos por Israel, Grécia, ilhas gregas, fomos à Turquia, Patmos, uma bênção. Em cada lugar eu entrava, eu me emocionava com eles. Foi um grupo da igreja, da nossa igreja, nós fomos em 50 pessoas, eu fui liderando a caravana, foi uma bênção. Em cada lugar dizia assim: aqui aconteceu isso. Milhares de cientistas. Nós estávamos em Éfeso, na Turquia, em Filipos. Estávamos em Filipos, na Grécia, e tinha um grupo de arqueólogos trabalhando no teatro. E eles vieram conversar comigo, porque eles viram que eu estava liderando a caravana, e o grupo de arqueólogos era liderado por um cristão. Ele só não era cristão perfeito, porque não era presbiteriano, mas isso é um detalhe. Mas ele... Não era, nem sabia o que era Coríntios. Sabe o que é a cidade de Corinto. Aí ele veio falar comigo, e eu depois fui conversar com os irmãos, e, gente, milhares de arqueólogos, museus, está tudo lá. Está tudo lá. A nossa fé é histórica. O túmulo está vazio mesmo. Cristo ressuscitou. Então é muito gostoso saber que nós estamos aqui porque nós cremos, somos todos iguais, estamos servindo ao Senhor, somos servos e servas do Senhor, aprendendo uns com os outros e tentando servir ao Senhor da glória para a edificação da igreja, para a glória dele. Amém? Então esse é o nosso propósito, isso é o que nós cremos, por isso estamos aqui. Então nunca perca isso de vista. Por que você faz o que você faz? Por que você acorda toda manhã? Para a glória de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta teológica para você. O que significa a palavra glória? Porque boa parte dos cristãos não entendem o que significa a palavra glória. Elas acham que a palavra glória significa aplaudir, como se Deus tivesse um problema de autoestima
sentado no trono dele, né? E as pessoas lá gritando, né? Parabéns, muito obrigado, eu sou bom mesmo. Oh, o Senhor é o Criador, sou mesmo, né? Não é isso. A palavra glória tem a ver com a manifestação do caráter de Deus num relacionamento conosco. É isso que significa a palavra glória. Então, quando eu dou glórias a Deus, eu digo quem é Deus, o caráter dele, no relacionamento dele comigo. Por isso, quando eu glorifico alguém, eu digo assim, esse homem é um homem honesto. Porque eu estou falando do caráter dele, deu para entender? Algo que ele fez e que é bom. E aí todo mundo diz, ele foi glorificado nessa manhã. Então é isso que significa. Nós estamos aqui para testemunhar o caráter relacional de Deus. Nós temos que dizer para as pessoas que Deus se relaciona conosco. E que Ele é bom, Ele é perfeito, a sua vontade é agradável. Ele é o Deus que é Pai. Ele é o Deus que deseja nos ouvir quando nós oramos. E fala conosco através da sua palavra. Ele é o Deus que nos guia pela ação do Espírito Santo dele. Ele é um Deus presente. Nós estamos num relacionamento com Deus. Então isso é fundamental para nós. O nosso tema, o tema que me passaram foi esse aí, olha. Construindo uma teologia saudável para a vida e para a vocação. Esse é o tema da nossa trilha. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Primeira pergunta é, construindo o quê? Porque a construção, ela tem que ter um propósito. Eu estou construindo dentro de um propósito. Se você vai construir alguma coisa. Você vai construir uma casa. Você vai morar nessa casa? Quantos filhos você tem? Qual o seu recurso financeiro? Então, qual o seu propósito? Você vai morar nessa casa até você ficar bem velho? Então, minha recomendação é que a casa não tenha escada. Que as portas sejam largas, que não haja degrau. Então, você começa a planejar a sua construção. Você começa a planejar a sua construção. Eu quero morar na fazenda. Tá, e o deslocamento? E quando chove? Então, se nós vamos construir uma teologia saudável para a nossa vida e para o nosso ministério, a primeira coisa é que tipo de construção você quer ter. A segunda coisa importante nessa pergunta é qual é a sua responsabilidade como construtor. Eu estou construindo uma teologia saudável para a minha vida e para a minha vocação. Ok, qual é a sua responsabilidade? Então, a minha responsabilidade como construtor é cuidar dos fundamentos. Não adianta você construir alguma coisa bonita sem uma base sólida. Jesus já nos ensinou isso. Então, o que você está construindo, qual é a base? Sobre o que você está construindo na sua teologia? Sobre o quê? Quais são as suas fontes? Quando você pega uma tese para fazer uma análise dela, uma análise crítica, a primeira coisa que você faz é ir nas fontes. Quem que esse cara leu? Você vai lá na bibliografia primeiro. Quem esse cara leu? Vamos ver o que essa pessoa está... Quais são as bases? Quais são as fontes? Então, quem você está lendo? Quem você está lendo para construir sua teologia? Onde você quer chegar, ministerialmente falando? Onde você quer chegar como pai de família, mãe, como cristão? Você já fez o seu plano de desenvolvimento pessoal? Né? Você já fez o seu plano de desenvolvimento institucional, plano de desenvolvimento individual, né? Eles falam muito sobre PDI, né? Já fez? Quais são as suas metas? Onde você quer chegar? Um dos problemas na liderança é que as pessoas vão sendo levadas pela agenda que outros colocam na sua mão, pela demanda de outros. E quando você vê, você está correndo atrás de sonhos que você nunca estabeleceu meta, projeto, trilha, não sabe como chegar, onde chegar, com quem chegar, qual estado que você vai chegar lá. Você precisa tomar cuidado. Correr uma maratona é diferente de correr 100 metros rasos. São dois princípios completamente diferentes. Então, você precisa olhar e dizer assim, como eu estou nessa caminhada? Se eu estou construindo uma teologia saudável, qual é a minha função?
ela realmente é saudável? Eu realmente estou construindo ou eu estou participando de uma construção? Dizem que um judeu naufragou e foi parar sozinho no meio de uma ilha. Ele ficou muitos anos lá, e ele, sozinho na ilha, ele construiu uma sinagoga. Aí, quando ele acabou de construir a sinagoga bonita, ele começou a construir outra sinagoga, do outro lado. Aí ele construiu outra sinagoga, sozinho na ilha. Passados muitos anos, chega um barco para resgatar o judeu, chega lá, e eles, tudo bem, você está sozinho, estou sozinho. Mas que construção é essa? Ele falou, é a minha sinagoga. Ele falou, e aquela outra? Aquela é outra sinagoga, eu não vou lá. Lá eu não vou. Tem gente que implica sozinho. Tem gente que cria problema sozinho. Tem gente que constrói uma história defeituosa. Ele não se reconhece nesse processo. Qual o material que você tem para construir a sua teologia saudável? Qual o material que você tem para construir a sua teologia saudável? Sabe por que eu estou falando do material? Por causa dessa próxima questão. Pode mudar? Tem gente tirando foto aí? Pá, lá vou eu. O John Cossar escreveu um livro muito interessante, e nesse livro dele, que é da Vida Nova, o tema do livro é A Surpreendente Graça nas Decepções. O John Cossar, ele fala sobre a graça de Deus no relacionamento com cada um. E ele diz essa frase bem interessante. O objetivo do livro é você encontrar Jesus no lugar mais improvável, a confluência da expectativa com a decepção. Expectativa e decepção. Será que o nosso material, que nós estamos construindo, a nossa vida teologicamente saudável, aguenta o impacto da expectativa com a decepção? Muitos ministérios são frustrados num processo em que o plantador ou o pastor, ele tem uma expectativa, ele começou o trabalho na igreja, ele reúne a sua liderança, ele passa um projeto que ele ama, que ele pensou, que ele estruturou, só que ninguém vai com ele. E a sua expectativa se torna decepção. E aí depois ele pensa outro projeto, monta outro projeto, estuda, prepara, ora, leva o projeto, chega lá na liderança da igreja, quando ele apresenta, decepção. Boa parte dos ministérios acabam nessa relação de expectativa e decepção. E muitos abandonam a caminhada ou simplesmente dizem, olha, eu vou dar aquilo que a igreja quer. A igreja não quer projeto, a igreja quer um cara que visita, prega no domingo e pronto. É isso que eu vou fazer. Vou visitar, pregar no domingo, igreja andando no platô da decepção. Aí perde um membro aqui, perde outro membro ali, nasce um irmãozinho ali, glória a Deus, estabelece na casa dos 100, 120, está tudo certo. Só que internamente, aquele homem que Deus chamou, motivou, aquela pessoa que Deus trabalhou, que outras pessoas investiram em oração, tempo, preparo, agora é uma pessoa decepcionada, com grande potencial, mas a decepção matou todas as suas expectativas. E ele precisa redescobrir a graça de Deus nesse processo. E no nosso relacionamento com Cristo, diz o Cossar, nós somos mais conhecidos do que conhecemos. Uma das coisas mais interessantes no nosso relacionamento com Cristo é o fato de que, quando você ora, Deus sabe tudo sobre você, mas você não sabe tudo sobre Deus. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Nós não temos um conhecimento exaustivo sobre Deus. E a gente tem que ter humildade para admitir isso. Tem coisa que a gente não entende. Fala, é ou não é verdade? Tem coisa que você não entende. Tem certas decisões que Deus toma, e você sabe que foi Deus quem tomou, que você até não concorda. Não levanta a mão, não grita aleluia. Aguenta calado que eu sei o que você sentiu. Muitas vezes a gente diz, Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu já orei assim várias vezes, Senhor, bom dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, me perdoe que eu sou um pecador, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não estou concordando com esse negócio, não. Aquilo que o Senhor fez, o Senhor vai me desculpar. Se eu fosse o Senhor, faria diferente.
Ah, faria. Senhor, ia dar muito mais resultado. Senhor, o senhor não, mas Senhor, eu discordo de Deus várias vezes. Se os irmãos vão cair da fé, aí segura, porque sua fé está fraca, né? Como eu sou calvinista, eu não acredito que você vai cair da fé. Então, posso falar o que eu quiser aqui. Então, você tem que ser honesto na sua relação com Deus. Você com Deus, ali, na quietude do seu quarto secreto, transparente. Deus ama uma oração verdadeira. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de oração hipócrita. E a gente tem que admitir que isso é uma dificuldade para nós. Mas estamos construindo uma teologia para uma vida e um ministério saudável. Terceira coisa importante, quando Jesus ordena, por exemplo, o vento se aquieta. Lembra lá no Mar da Galileia? Mas outro tipo de tempestade começa a se formar no coração dos discípulos. Qual é o outro tipo de tempestade que começa a se formar no coração dos discípulos? Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse? Então nós olhamos na proposta do Kosser aí, esse Deus maravilhoso que nos surpreende com a sua graça no meio das nossas decepções. Porque Ele tem poder. E nós temos que levar para a nossa igreja o Deus que nós cremos. E falarmos para essa igreja, e desafiarmos essa igreja a essa fé que é verdadeira, única, histórica, maravilhosa, sobrenatural. Não tem nada igual ao Evangelho do Senhor. Nada. Não tem nada mais poderoso que o nosso Deus. Não existe outro Deus. Portanto, a nossa teologia é saudável. Agora, eu estou construindo uma teologia saudável. Não é isso que diz o nosso tema? Para a nossa vida e ministério. Ok. Qual a base da teologia? Porque tanto livro de autoajuda ministerial, já temos vários livros de autoajuda ministerial, são tantos programas, que às vezes nós nos esquecemos a voltar àquilo que é essencial. Quando eu estava montando essa palestra, conversando com os diretores do CTPI, na nossa reuniãozinha, e eles perguntaram, e aí, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre Bíblia. Renato riu. É mesmo, né, Leonardo? Eu falei, eu vou falar sobre Bíblia, porque vamos falar sobre teologia. Qual é o objeto nosso? Eu vou montar uma teologia saudável para a vida e ministério. Qual é a nossa fonte teológica? É a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é, Deus nos chamou para a glória dEle. O que é glória, gente? Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês entenderam, né? Então, nós estamos aqui, fomos chamados para o Senhor, para a glória dEle, para pregar o Evangelho. Onde está o Evangelho? Revelado, Antigo e Novo Testamento. Não foge disso, não. Prega a palavra. Qual é o melhor método para revitalizar uma igreja? Prega a palavra. Insta, repreende, corrige, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Agora, prega a palavra como quem crê na palavra. Não prega a palavra como quem não crê na palavra. Prega a palavra, se esforça, estuda, debruça na palavra. Eu tenho dito isso sempre. Pessoas andam quilômetros. Se você pegar várias palestras minhas, você vai ouvir isso. Eu vou falar isso o tempo todo. Pessoas andam quilômetros para ouvir um bom pregador. Tem uma igreja do lado da casa dele. Eles pegam o carro, saem. Ele poderia ir a pé para a igreja, da mesma denominação, às vezes. Ele pega o carro e cruza a cidade para ouvir um pregador que ele gosta. Então, o melhor método para você revitalizar uma igreja, para você plantar uma igreja, é prega a palavra. Que a sua igreja, quando ela entrar e sentar no domingo, ela saiba que ali está subindo uma pessoa que se esmera no conhecimento. Não é perfeita, não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa arrogante, uma pessoa comum, mas que Deus levantou e deu a essa pessoa o privilégio de dedicar o seu tempo única e exclusivamente para servi-lo, estudando a palavra noite e dia, orando, conhecendo a vida das pessoas, o contexto da cidade, a linguagem correta, a música certa, mas para pregar a palavra. Prega a palavra. Tem muita gente substituindo a palavra por um monte de coisa, não faça isso não, prega a palavra.
Se você esquecer de tudo que eu falar aqui, o que o pastor falou? Prega a palavra. O que mais? Não lembro, não. Você ficou 2 horas lá? Mas o que ele falou? Prega a palavra. Vou ficar satisfeitíssimo. Vou ficar muito feliz. A mãe falou para o filho adolescente, né? Filho, vai para a igreja. Eu estou doente, você vai. O filho, não vou. Vai. Não vou. Vai. Eu estou doente, você tem que ir. Ele foi. Contrariado. Aí ele voltou para casa e a mãe perguntou, e aí, meu filho, quem pregou? O pastor. Sobre o quê? Pecado. O que ele disse? É contra. Então, você, se esquecer tudo que eu disse aqui, lembra disso. Prega a palavra. Leia. Compra livro. Debruça, conheça tudo, o que você puder. Bons livros, bons autores. Não perde tempo lendo coisa que não presta. Eu descobri um bom autor, um autor aqui que realmente fala ao meu coração. Leia o que ele lê. Vai lá na bibliografia, lê o que ele lê. Mas estuda. Então a nossa teologia tem que nascer da Bíblia. Não fuja disso. Segunda coisa, existe uma teologia não saudável? Se eu quero construir uma teologia saudável, esse é o tema da nossa trilha aqui, você entrou, veio, fez inscrição, acordou hoje 5 horas da manhã, orou até às 7h30, aleluia, de joelhos, não tomou café, veio de jejum, Senhor, né? Para você não comer numa teologia e sair aqui mal alimentado, com uma teologia não saudável. Não existe coisa pior que você comer comida estragada. Os efeitos são terríveis e inesquecíveis. Inesquecíveis. Dependendo do lugar, você nunca mais vai esquecer daquela experiência. A teologia não saudável está aí. Ela é vendida a largos sorvos, como diz, usando a expressão de Salmos. Você pode beber nessa fonte à vontade. O que tem de teologia ruim não falta. Inclusive no meio de teólogos que você acha que seriam bons. Então, toma cuidado. Como é que eu sei que uma teologia não é saudável? Quando ela não glorifica a Deus, quando ela coloca o homem no centro, quando a teologia se esquece o porquê da teologia. Por que teologia existe? Para estudar um objeto, né, maravilhoso, que você se debruça sobre ele, que é a Escritura Sagrada, que revela uma pessoa, Theos, o Deus, que se dá nessa palavra. Então não foge disso. Foge de teologia não saudável, tá? Porque você pode cair numa teologia não saudável. Terceira coisa, quais os resultados dessa teologia? Quais os resultados da teologia? Sua igreja é uma igreja que ama mais a Deus? As pessoas estão mais maduras nos seus relacionamentos com Deus? Ou você tem que voltar aos princípios fundamentais dos oráculos de Deus, como diz o autor do Novo Testamento? Tendes necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios mais elementares da fé cristã. Não é possível. Você que é pastor aqui, sabe que uma das coisas mais desagradáveis é quando você convida um pastor para dar uma aula de escola dominical na sua igreja, e ele está lá no finalzinho da aula, e a pessoa levanta e fala assim, ele está falando um assunto que você já falou 50 vezes. A pessoa levanta lá atrás, pastor, eu queria dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, que a gente nunca ouviu sobre isso. Dá vontade de matar a pessoa, né? Não dá vontade de matar? Dá. Então, quando você convidar um pastor, não deixa dar aula de escola dominical, não. Chama para pregar. Provavelmente vai pregar aquilo que você já pregou, só que o pessoal vai ficar encantado, porque ele é de fora, né? Então, mas dá vontade. Senhor, essa é a hora que eu queria que o Senhor mandasse um raio para jogar na cabeça dessa pessoa que fez essa pergunta. Então, quais são os resultados? Na sua vida, como teólogo, não vou falar da igreja, você é feliz? Essa é uma pergunta que você tem que olhar no espelho e responder para você. A minha teologia, a minha caminhada com Deus, como homem e mulher de Deus, Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu sou feliz. É muito bom isso, gente. Não é que eu não tenho problema na minha vida, tenho. Não é que eu não tenho, não tem áreas na minha vida que eu gostaria que o Senhor curasse, agisse. Claro, ninguém aqui tem vida perfeita.
Mas é muito bom quando a gente chega, sobe num púlpito para falar, e as pessoas olham para você e falam assim, esse homem é feliz. Eu quero dizer uma coisa, eu quero dar um testemunho aqui nessa manhã, está gravando, né? Você que está nos vendo aí nessa filmagem. Eu sou um pastor feliz, eu sou um homem realizado. Eu não queria fazer outra coisa, não. Eu sou pastor. Tem gente que julga a gente, tem gente que acha que a gente é isso e aquilo, que vive do dinheiro dos outros, que dorme o dia inteiro, levanta no domingo para pregar e dormir de novo. Né? Pastor Urso, né? Sai da hibernação só para pregar. Estou nem aí para o que os outros acham. Do fundo do coração, porque o apóstolo Paulo disse isso para mim. A mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, quem me julga é o Senhor. Quem me conhece, me conhece. Estamos juntos. Aí tem pastor que afunda o seu ministério. Ai, a irmã não gosta de mim, a irmã não me cumprimentou direito, a irmã não me mandou flores no dia do meu aniversário, o marido dela, meu Deus, me viu na chuva, passou, não me deu nem carona e tal, né? Ai, eu troquei o carro, o irmão aqui achou ruim que eu troquei o carro, eu não vou trocar carro mais, oh meu Deus, oh vida, oh dor, oh miséria, para com isso, rapaz. Deus é muito bom, nos deu um grande privilégio. Ele nos usa para levar o evangelho, vidas são resgatadas, pessoas abandonam os vícios, voltam-se para Deus, famílias vivem em harmonia. Se essa família amanhã ou depois não vai nem te agradecer por isso, tem nada não, eles têm que dar glória a Deus. Lá na Nova Jerusalém a gente vai surpreender eles, eles vão chegar e falar, ô pastor aqui, e a gente vai falar, você aqui, rapaz. Não pensava que você está aqui. Então, a gente tem que ter uma teologia saudável que tem resultado na sua vida. Porque o pastor que sobe estressado no púlpito para falar para as pessoas, espumando o canto da boca, você tem que viver com menos estresse. A pessoa olha e fala, Jesus. Né? O pastor pega um copo d'água tremendo assim e fala, Deus nos dá qualidade de vida. A pessoa olha e fala, eu não quero uma igreja dessa. Então, tem que ter uma relação onde as pessoas olham para você, nós somos assim. E as pessoas falam assim, nosso pastor erra, nosso pastor fica nervoso, nosso pastor, hoje o sermão dele foi péssimo. E você diz, é verdade. Mas para o outro lado serviu, né? Deus é bom, não tem nada não. Estou estudando, tá? Melhorando. Pronto. Relaxa, gente. Essa é a segunda palavra que você leva para casa hoje. Relaxa. A gente está muito estressado. Está todo mundo estressado, alta performance, não sei o quê, metas. Calma, gente, relaxa. Ora, estuda, visita, prega bem, conversa com as pessoas, ouve as pessoas, compartilha projetos, faz um projeto para a sua igreja com uma visão compartilhada, descansa seu coração. Ninguém é dono da razão, vamos juntos, estamos juntos, acertamos e erramos juntos. Para a glória de Deus. Senhor, estamos aqui. Amém? Ouviu um glória a Deus aí? Aleluia, Jesus. Sou pastor presbiteriano, né? Essa relação é direta, meus irmãos, é vida e vocação. A qualidade da sua vida vai determinar a sua caminhada vocacional, e não o contrário. Tem gente achando que é o contrário. Se eu for um pastor bem-sucedido, minha vida será boa. Opa, está errado. Se você tiver uma vida saudável, você terá um pastorado bem-sucedido. Cuide-se. Cuide-se. Ontem, Gorrinho estava aqui, eu estava aqui sentado ali, assisti as 2 palestras e aprendi muito, como sempre, porque a gente aprende com todo mundo. Primeira lição que eu aprendi na minha vida foi com um cara que vendia picolé, chamava Pelé. Eu era criança, na porta do colégio lá em Anápolis, Goiás, cidade que é o centro do universo, onde eu nasci. Se você não conhece, tem pacote turístico para Anápolis. Né? Eu fui atravessar a rua, correndo, ele me segurou, passou um carro, buzinou e passou. Eu olhei para ele, olha isso, eu era criancinha, e ele falou para mim assim, é melhor perder 1 segundo na vida do que perder a vida em 1 segundo. Olha isso, cara. Pelé, filósofo contemporâneo.
aquilo, gravei. Falei, é verdade. Ele podia dar um curso motivacional contra o estresse, né, hoje em dia, né? Pelé ia ficar milionário. Então, nós precisamos puxar um pouco o nosso ritmo. O que o Gorrinho falou ontem, né? Eu sou altamente tecnológico. Eu amo tecnologia. Quer me agradar? Me dá uma parafernália tecnológica. Dificilmente eu não vou ter. Porque saiu, eu compro. Porque a gente põe dinheiro naquilo que gosta. Por que o pessoal não dá dízimo? Porque não gosta da igreja. É verdade. É verdade. A pessoa põe dinheiro naquilo que gosta, naquilo que acredita, naquilo que lhe dá prazer. O sujeito sai ali, vai jantar, paga R$100 no jantar, R$150 no jantar, R$200. Que maravilha! Aí você lança uma conferência, inscrição, R$100. Ah, não, está caro. Porque tu não gosta. Se você gostasse, você pagava. É simples assim. Então, eu amo tecnologia. Amo. Graças a Deus, os irmãos da igreja sabem disso. Eles me deram um relógio Apple. Ganhei. Um iPhone conectado ao relógio. Se o WhatsApp entra lá, ele me avisa aqui. Esse relógio é uma porcaria. Porque tem um programa que ele fala assim, está na hora de você ficar de pé. Ele fala, você não caminhou hoje. Manda mais em mim que a minha mulher. Ele treme. Né? Então, eu tenho um colega que comprou a nova versão, lá nos Estados Unidos, tropeçou, caiu feio. O relógio, verdade, o relógio falou para ele, caiu feio, hein? Aí ele olhou para o relógio disse assim, quer que chama o 911? Ele, não. Rapaz, esse negócio é de doido. Pecou, vou lançar esse programa. Vai vender nada na Apple Store. Eu amo tecnologia. Eu tenho parafernália toda que você imaginar. Eu tenho iPad, iPhone, MacBook, iPin, o que tiver eu lanço, eu compro. Eu gosto. E o que eu não compro eu ganho, graças a Deus. Está ótimo. Mas tem uma coisa. No meu dia de folga, está tudo desconectado. Eu tenho outro celular. Android, uma porcaria. Trava, não roda nada. Se você tentar falar comigo, você vai ver que por 24 horas eu não vou te responder. Olha o meu grau de preocupação. Está vendo? Percebeu? Eu não sou médico de CTI. Eu não sou dono de funerária. Pastor, e se alguém morrer? Amanhã eu enterro. Hoje é minha folga. Amanhã eu vou saber. Pastor, e se a pessoa for lá para a CTI, tem outro pastor na igreja. Mas se você não guardar um dia da semana, de verdade, com essa tecnologia que nós temos hoje, você está perdido, meu querido. Você e a sua família. Eu tenho um filho de 24 anos, uma filha de 18 anos, uma esposa, estou casado há quase 30 anos, graças a Deus. Uma morena lindíssima, foi de muita oração. Eu orei muito, ela não orou nada, né? Percebe isso, né? E ela é magnífica, né? Eu só vou falar dela, é um babo aqui, né? Então, meus filhos nunca foram revoltados com a igreja. Nunca. Um tracinho de revolta, nada. Tem pastor que fala, meus filhos, não, o meu não. Porque eu sempre ensinei para eles que Deus é maravilhoso. E Deus é maravilhoso. E eu tenho um filho que nasceu com 5% de visão. Meu filho mais velho. E tem 5% de visão. Muitos aqui sabem disso. E ele nunca se revoltou com Deus. E você não sabe o que é a vida de um deficiente no Brasil. Mas Deus tem cuidado de nós. Nos dá alegria. E o resultado da teologia é isso. Uma vida que reflete na vocação. Tem gente na igreja que diz assim, pastor, o senhor é muito feliz, sou mesmo. Sua família é feliz. É mesmo, graças a Deus. E tem gente que não gosta disso. Eu já tive uma pessoa no ministério, há uns anos atrás, que chegou na minha igreja, não na Gávea, eu era pastor de outra igreja, chegou e disse assim, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu sou muito feliz. Olha isso. Eu falei, é mesmo? O pastor não pode ser feliz assim, não.
pastor tem que ser mais sério, mais carrancudo. Eu disse, menina, tem um pastor lá no centro da cidade que ele nunca sorriu na vida. Eu acho que lá é bom você ir. Né? Ela foi. Só que trocaram o pastor lá, então o pastor lá muito melhor agora, sorridente, alegre, feliz, satisfeito. Né? Coitada. Vamos adiante. Não deve estar fácil a vida dela, não. Qual o resultado na sua vida, na sua vocação? Então, descansa seu coração. Nós vamos trabalhar a teologia de Isaías. Isaías capítulo 6. Eu vou ler o texto, nós temos mais outra hora juntos. Então, você está estressado? Não, nem eu. Então, né? Isaías capítulo 6. Abre aí, quem tem Bíblia, no seu iPad, no seu iPhone, abre aí. No Android, coitado de quem tem Android. Isaías 6. Um texto muito conhecido, todo mundo conhece o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou a minha boca com a brasa e disse, agora isso tocou os teus lábios, a culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, estou aqui, envia-me a mim. Dependendo da sua tradução, eu gosto muito da Revista Atualizada, que ela diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou lendo ali na Almeida. A Atualizada diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Primeira coisa que nós precisamos entender do nosso chamado é o contexto, não apenas social, mas pessoal. Isso é importante. Então, se eu quero desenvolver uma teologia saudável para a minha vida, para o meu ministério, eu tenho que me reconhecer. Não apenas como um pecador, como Isaías deixa claro aqui. Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Não é só isso. É muito mais que isso. Deus te chamou do jeito que você é. Tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais introvertida, tem gente que é mais extrovertida. Deus te chamou do jeito que você é. Não mude. Não queira ser outra pessoa, seja quem você é, mas seja feliz. Então, você vai ser uma pessoa, eu sou introvertido, seja feliz. Eu sou uma pessoa extrovertida, seja feliz. Ah, eu sou um introvertido, então agora eu tenho que ser extrovertido. Não, você tem que ser um introvertido feliz. É assim que você é. Eu sou extrovertido demais, seja feliz. Seja quem você é. Deus te chamou desse jeitinho. Deus te colocou naquela família, você cresceu com essa personalidade, você é desse jeitinho. Então não muda não. Porque o mundo está cheio de gente falsa. E para desenvolver uma vida saudável, uma igreja saudável, uma teologia saudável, você precisa chegar diante de Deus desarmado. Não com aquilo que você gostaria de ser, mas com quem você de fato é, porque Deus te chamou do jeitinho que você é. Amém? E isso dá autenticidade, alegria, leveza no seu ministério. Então, tem igreja que eu prego, domingo passado eu preguei numa igreja maravilhosa, que se prega assim, com essa roupa assim. Legal. Eu perguntei, qual é o dress code? Ele mandou, é assim. Eu fui lá assim. Na minha igreja tem culto que a gente prega de terno e gravata, tem culto que a gente prega só de blazer, tem culto que a gente prega de toga. Qual a diferença do meu ministério? Nenhuma. Não é a roupa que está pregando. Para mim, não tem diferença nenhuma. Se eu for pregar no Havaí, já preguei de short, no meio lá do deserto do Negueb, lá, a gente com a turma lá, estava lá de bermudão e tal, sem problema. Tem gente que perde alegria por isso. Nós já vimos muita gente perder alegria por coisas externas. Então, o nosso ministério tem que produzir uma vida saudável. Tá? Quando eu escrevi esse livro, vou abrir a pergunta agora, mas vou fazer uma propaganda. Atenção você que está nos assistindo. Esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui ele tem 67 pastorais. O que são essas pastorais? Eu peguei um fato que aconteceu no meu dia e apliquei biblicamente isso.
Então aqui você tem pastores, você tem 67 sermões ou 67 artigos de boletim, deu para entender? Use, não precisa me citar. Originalidade é a arte de esconder a fonte. Estou te dando essa autorização, usa à vontade. Não tem direito autoral desses negócios, né? O que um autor ganha num livro desse não dá nem para comprar um suco, sabia disso? É verdade, né? Graças a Deus por isso, olha a minha preocupação. Então, relaxa. Ok? Qualidade de vida começa por aí. Seja você, diante de Deus, saiba qual é a sua vocação, desliga, um dia da semana, como vocês ouviram o Gorrinho, não vou voltar no que ele falou aqui, lá da questão diária, semanal, lembra? Foi dito até no plenário, anual, lembra? Descansa. Então vamos parar aqui, e nós vamos trabalhar no segundo momento nosso aqui sobre Isaías, aí vamos entrar mais no texto, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 40 e assim por diante. Então pergunta agora, porque senão o tempo vai embora e não vai ter. Perguntas, cadê? Sem pergunta? Continua? Então pronto. Então ele Se continua. quiser, eu toco o barco. Ótimo. Na aula, quando eu dou aula, eu digo assim para os meus alunos, ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. E Deus tenha misericórdia de nós. Relaxa. Nessa questão familiar, nessa questão pessoal, quando você tem qualidade de vida, você olha para a Bíblia de maneira diferente. A Bíblia não é um peso. A Bíblia é um relacionamento. A sua igreja precisa entender que Deus te chamou não para pregar um monte de regras, mas para falar sobre um Deus que quer se relacionar com as pessoas. Então, a lei de Deus é o estabelecimento de regras relacionais. Por exemplo, eu tenho um carro. Eu tinha um primo, infelizmente faleceu, mas um primo que fumava muito, muito. Um dia ele foi entrar no meu carro, e eu tinha comprado um carro novinho. Eu disse para ele assim, uma regra. Ele falou, qual? Eu falei, não pode fumar no meu carro. Aí ele disse, né? Nós vamos mandar 1 hora no seu carro. Eu falei, mas não pode fumar no meu carro. Não gosto de cheiro de cigarro no meu carro. O carro está novinho. Se fosse velho também não ia fumar do mesmo jeito. Mas essa é a regra. Quer ir comigo? É assim. Tá bom, eu vou. Bom, entrou no carro, não fumou. Ele se contorcia do lado lá do banco, mas foi saudável para ele e era uma regra de relacionamento. Uma regra minha, mas eu pergunto, era importante para a saúde dele? Era. Me faria mal, mas mais do que tudo, faria mal para ele. Deu para entender? Então, as leis de Deus, a igreja precisa entender as leis de Deus dentro desse contexto. E não como um contexto de que Deus quer tirar o prazer de fumar. Ele quer dizer que cigarro mata. Esse prazer é doentio, é um veneno, é um vício. E por isso ele diz, não fume. Dependendo da história da igreja, aí vocês vão ver muita gente fazendo o contrário. Mas vamos adiante. Segunda coisa importante é o contexto dentro do próprio chamado. Você foi chamado de um contexto, agora, nacional, familiar, dentro de um contexto de uma cidade, e você precisa conhecer o contexto. Isaías, quando ele fala, ai de mim, eu sou uma pessoa assim, mas eu vivo num meio assim, ele diz para nós que se nós quisermos desenvolver uma vida saudável, uma teologia saudável, uma vocação saudável, nós precisamos conhecer a vida de quem nós nos relacionamos. Então, você tem que conversar com as pessoas. Mas você tem que conversar com as pessoas com interesse nas pessoas, ouvindo as pessoas, e não conversar superficialmente. As pessoas estão cansadas de superficialidade. Elas querem alguém que realmente pare para ouvi-las. E isso vai fazer diferença na sua vida e na vida da sociedade que você está inserido. Você precisa ouvir a sociedade. Então, por exemplo, você tem uma reclamação no bairro. Você escuta a reclamação no bairro, você conversa com os vizinhos, você interage com os vizinhos, e de repente você descobre que a sua igreja pode ser uma bênção naquele bairro, naquela área. E pode ajudar a igreja pode ajudar o bairro naquela situação. Então a igreja passa a ser para o bairro uma igreja que tem bons ouvidos. É uma igreja que tem bons ouvidos. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Eu ouvi no bairro um ruído que os narcóticos anônimos estavam sem lugar para reunir.
porque a Igreja Católica estava com problema, para eles se reunirem, eles têm que se reunir diariamente. Aí tinha um outro lugar lá que não dava para eles se reunirem, tinha fechado e tal, e eu conversei com um, falei, a igreja está sempre aberta. E eles vieram para a igreja. E todos os dias, de meio-dia às 3 da tarde, você tem lá 60 pessoas dos Narcóticos Anônimos lutando para continuar sem o envolvimento com drogas. A igreja está servindo a sociedade. Pergunto, qual é a visão que essas pessoas e a família delas têm com relação à igreja? A melhor possível. E familiares deles entram na igreja, assistem cultos. Às vezes eu estou lá, eu vejo um entrando, outro entrando, e você reconhece, porque a família traz, né? Muitos têm que vir com a família. E você vai reconhecendo, e isso dá uma alegria no coração, porque você fala assim, estamos servindo. Então a igreja tem uma teologia saudável, porque você teve um ouvido para captar as informações. Tá? A terceira coisa, quando você olha em Isaías capítulo 40, você descobre a vocação de Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 40. Só para a gente dar um pontapé nesse. A partir do verso 1. Estou lendo aqui a Almeida, tá? Consolai meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo de sua luta, que o seu pecado foi perdoado e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, e endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte, toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Uma voz diz, clama. Eu digo, o que clamarei? Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Seca a relva, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz. Levanta, não temas. E diz às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus dirá com poder, virá com poder, dominará com o seu braço. O seu galardão está com ele e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, guiará mansamente as que amamentam. O que Isaías 40 está falando para nós? O que você acha? Chuta aí, levanta a mão e fala à vontade, sem estresse. Quero ouvir duas opiniões. Vamos lá. Boa, encorajamento. Autoestima, excelente, boa. Boa, muito bom. Outro. O que mais vocês viram aí? Pronto. Vocês foram nos pontos importantes aqui. Outro. A glória do Senhor que virá. Então, vamos juntar as três coisas que vocês falaram. Olha só. Nós vamos encorajar o povo, porque Jesus é aquele que está vindo, e isso é para a glória de Deus. Percebe que, quando você faz essa leitura de Isaías, você já está mostrando uma boa teologia ou uma má teologia? O que vocês acham? Uma boa teologia. Pergunta, por que essa teologia é boa? Da glória a Deus? Centralizado em Cristo. O que mais? Ela traz esperança. Traz esperança. Ótimo, está tudo certo. Traz esperança. Estou procurando mais uma resposta que eu quero. Opa, teve um irmão aqui na frente que falou uma palavra importante. Que é? É o que o texto diz. Perceberam? É o que o texto diz. De onde, eu acabei de falar para vocês, de onde sai uma teologia saudável? Da Bíblia. Agora, a sua leitura, quando ela está presa à Escritura Sagrada,
ela será uma leitura saudável. É óbvio, você vai ter que se debruçar para aprender mais. Você vai ter que se debruçar para fazer a famosa exegese. Nós vamos fazer uma brincadeirinha daqui a pouquinho sobre isso. Tá? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que para ter essa teologia saudável na sua vida, na sua vocação, no seu ministério, no seu dia a dia, leia a Bíblia. E deixa a Bíblia falar. E tudo que vocês falaram aqui está correto, é glória de Deus, é o Senhor que encoraja, é Ele que nos guia, está tudo correto. Mas só está correto porque você bebeu na fonte limpa. Se eu pegar para você um texto do Fernando Pessoa e colocar aqui, se eu pegar um texto de qualquer outro autor e colocar por aqui, vai sair um monte de coisa. Mas nós não estamos falando da Bíblia. Não estou dizendo que isso não pode nos instruir, não. Pode, mas não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para proclamar a palavra do Senhor. As outras fontes de conhecimento vêm para nos ajudar a dialogar com as pessoas, conhecer o contexto, para expor melhor a palavra do Senhor. Deu para entender? Então não muda o foco. Então o que a Bíblia diz sobre a sua qualidade de vida? Que você tem que ter um dia de descanso, tira um dia de descanso. A Bíblia está dizendo para você não andar ansioso com coisa alguma, não anda. Quem é que dá o crescimento, segundo a Bíblia? É Deus. O crescimento vem do Senhor de uma igreja. Você tem que fazer o quê? Você tem que regar, você tem que plantar, você tem que jogar semente, você tem que cuidar do solo. Mas o crescimento vem do Senhor. Então eu tenho que me preocupar com isso, não com o crescimento. O crescimento é consequência de um processo. Então quando você começa a se preocupar com o processo e não com o resultado dele, porque o resultado dele é o Senhor quem vai dar, você descansa. Porque se você foca no crescimento, você perde a visão daquilo que o Senhor estava te chamando para fazer, que é cuidar do solo. Deu para perceber? Então, nós precisamos desenvolver essa vida saudável, essa vocação saudável, na leveza do chamado, na alegria do chamado. E é isso que Isaías vai ensinar para a gente, e a gente vai perceber isso a partir do capítulo 40. Ok? O que você queria falar? 2 minutos que você ia falar para mim, né? Então tá bom. Então tá ótimo. Que me avisou aqui. Já me avisou, né? Já me avisou aqui. Bom, o que eu faço praticamente nesses 2 minutinhos? Me dá uma dica prática. Então, primeira dica prática, né? O que eu poderia compartilhar com vocês? Aquilo que foi dito aqui é verdade, nas palestras e pelo próprio Gorin. Tira a primeira parte do seu dia para a sua prioridade. Prioridades primeiro. Prioridades primeiro. Eu fui enganado por um bom tempo com uma devocional à noite. Eu, muitos anos da minha vida, falava assim, não, devocional eu faço à noite. Errado. Prioridades primeiro. Acorda, a primeira coisa, pergunta para o chefe. Primeira coisa. Então, mas eu prefiro fazer à noite. Está errado. Faz a primeira coisa primeiro. Acorda e fala com o chefe. Acorda e faça a sua devocional particular. Tira um período da manhã para falar com Deus todas as manhãs. Todas as manhãs. Priorize isso. Sem vida devocional, você não terá vida saudável. Ponto final. Sem vida devocional, você não terá vida saudável. Esquece, você pode ler os melhores livros, você pode fazer os melhores cursos, se você não tirar um tempo com Deus toda manhã, e isso for prioridade na sua vida, você acorda já disposto, você acorda com a cabeça leve, né? O HD está limpo. Fala com Deus, escuta Deus, põe música evangélica, ora, cria o seu clima, acha seu lugar, mas pelo amor de Deus, né? Tira seu tempo com Deus em primeiro lugar. Então eu faço isso toda manhã. Estou dando aqui um exemplo pessoal, e você vai falar assim, pastor, o senhor está dando um exemplo. Não, isso eu já aprendi com muitas pessoas que fazem a mesma coisa. Tá? O Dr. Russell Shedd fazia isso. Você viajar na época com o Dr. Russell Shedd para falar em palestra era a pior coisa do mundo, porque 5 horas da manhã ele falava, irmão. Aí você olhava assim, Dr. Shedd, são 5 da manhã. Horário, irmão, vamos orar. O Dr. Shedd dormia às 3. Ele tinha dormido às 9, né? Mas, irmão, aí você ia orar.
Vai orar. Aí o homem estava lá, lendo a Bíblia e orando. Você vai fazer o quê? Né? Eu fiz uma pergunta uma vez para o Dr. John Stott, não podia deixar de citar meu tio. Brincadeira ainda, o pessoal sabe. O Dr. John Stott falou, a primeira coisa que ele fazia todos os dias era a sua devocional. Ora, se eu tenho John Stott e Russell Shedd, quem sou eu para discordar dos homens? Não é verdade? Você pergunta. O Russell Shedd, às 5h30, uma caminhada. Ah, é verdade. 3 dias, 5h30. Não é verdade? Aí, está aqui, ó, outro que está aqui com 5h30 da manhã caminhando. Eu cheguei no hotel, aí ele teve que ocultar meu inglês, né? Aham. Eu speak English. Aí ele falou assim, ouvindo com fone, ouvindo o Dr. John Piper. É. E ele sentava para ouvir um seminarista com a mesma atenção que um doutor em teologia. 82 anos. Ele sentava, pegava o bloquinho, e eu olhava para ele, Dr. Shedd, esse cara é um seminarista. Que benção, irmão. Jesus amado, eu não tenho esse grau de santidade de jeito nenhum. Verdade? Ok, vamos dar o nosso intervalo e a gente volta, tá bom? Daqui a pouquinho.